Leituras da Bíblia. Dando continuidade às leituras da Bíblia, escutaremos e estudaremos juntos o Evangelho de São Lucas nos capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Escutemos-nos e lemos juntos neste exato momento. Lucas 3. João Batista prepara o caminho. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilina. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, 40,3 ss, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa e não comeceis a dizer, temos Abraão por pai, pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão, que devemos fazer? Ele respondia, quem tem 2 túnicas dê uma ao que não tem. Também publicanos vieram para ser batizados, e perguntaram-lhe, mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu, não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam, e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes, não pratiqueis violência nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo. Ele tomou a palavra, dizendo a todos, eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Mas Herodes, o tetrarca, repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todos os crimes que praticara, acrescentou a todos eles também encerrou João no cárcere. O batismo e a genealogia de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Não, filho de Esli, filho de Nagé, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadão, filho de Ram, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Bus, filho de Seman, filho de Naezon, filho de Aminadab,
filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarugue, filho de Ragal, filho de Falegue, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Malaliu, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas 4. A tentação de Jesus. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo ele nada comeu e, terminados estes dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. DT 8,3. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás. DT 6,13. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé nalguma pedra. SL 90,11S. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. DT 6,16. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito 61,1S. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça, que procediam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. A estas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharão-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em alta voz: deixa-nos.
Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos, e eles saem. E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam, impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios, aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Lucas 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fez-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade, que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros, que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero. Ordenou-lhe Jesus que o não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Jesus cura um paralítico. Um dia estava ele ensinando. Ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. Mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: Quem é este homem que profere blasfemias?
Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: Que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: Perdoados te são os pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus. O chamado de Levi. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: Segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Jesus é interrogado acerca do jejum. Eles então lhe disseram: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: Porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado. Propôs-lhes também esta comparação: Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz: O vinho velho é melhor. Lucas 6. O Senhor do Sábado. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Alguns dos fariseus lhes diziam: Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: Acaso não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado, eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: Levanta-te e põe-te em pé. Aqui no meio, ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhes Jesus: Pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: Estende tua mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Judas, irmão de Tiago. Bênçãos e ais. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos.
Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora raides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. O amor aos inimigos. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada, e grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O julgamento ao próximo. Não julgueis, e não sereis julgados. Dai, e dar-se-vos-á, colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Propôs-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho de teu irmão. A árvore e seu fruto. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto, não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O prudente e o insensato. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela, e ela logo ruiu. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no Evangelho de São Lucas, nos capítulos 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Paz e bênçãos a todos.